Ok, pessoal, nesse exercício a gente vai determinar se existir os zeros das funções quadráticas usando a fórmula x igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes o coeficiente a. E perceba que ele disse se existirem. O que isso significa na prática, pessoal? Na prática a gente tem que verificar o delta. O valor de delta vai determinar se existe ou não. Se a gente tem um delta maior do que zero, nesse caso existe x1 e x2, certo? Existe duas raízes reais. Uma raiz eu chamo de x1 e outra raiz eu chamo de x2. Esse 1 e 2 são apenas índices para indicar que são números diferentes, ok? Se o delta for igual a zero, então a gente diz que não existe. Tudo isso foi para fazer um risco em vermelho. Não existe x1 ou, pelo amor de Deus, existe x1 igual a x2. Desculpa, pessoal. No caso em que não existe, é o delta menor do que zero. Então, nesse caso, realmente não existe x1 e x2 pertencente aos reais. E nesse caso aqui, pertencente aos reais, e aqui também pertencente aos reais, certo? Então, o que a gente precisa aqui? Primeiro, em cada uma dessas situações, calcular o delta. Até porque o delta ele está dentro da raiz da nossa função. Então, a gente precisa verificar todos esses casos aqui. Bom, vamos lá. Na letra A gente tem o seguinte: x ao quadrado menos 3x. Primeiro de tudo, identificar os coeficientes. Coeficiente A é igual a 1. Por quê? A gente está vendo funções do tipo f de x igual a x mais b, x mais c. Em que A, B e C, vamos colocar aqui no, sei lá, 19. Jesus Cristo. Coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C, certo? Esses são números reais. Basta você identificar que o coeficiente A acompanha o x ao quadrado, o coeficiente B acompanha o x, então B aqui é igual a menos 3, e o coeficiente C, nesse caso, é zero, porque quando não aparece é porque está sendo acrescido zero aqui. E zero é o elemento neutro da soma, então não faz sentido ficar escrevendo ele aí, né? Só para gastar a tinta do lápis, ou tinta do lápis, tinta da caneta. E o que a gente faz agora? A gente calcula o delta. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o coeficiente a vezes o coeficiente c. Essa fórmula do delta, eu vou deixar ela aqui em cima, porque a gente vai utilizar ela em todos os exercícios. Então, b ao quadrado. Qual é o meu coeficiente b? Menos 3. Então, menos 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 0. Isso daqui vai resultar no quê? Menos 3 vezes menos 3 dá 9. Menos com menos dá mais. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 0, 0. Ou seja, deu 9. Isso daqui é maior, igual ou menor do que 0? Isso daqui é maior do que 0, certo? 9 é maior do que 0. Então, a gente tem duas raízes reais e distintas. Como que a gente calcula elas? Utilizando a fórmula x igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes o coeficiente a. Às vezes, pessoal, o mais correto é esse sinal de igual estar aqui, indicando a fração. Às vezes você vai ver aqui x1, x2, o que indica que x1 e x2 é dado por essa fórmula. Às vezes, ao invés de x1 e x2, você vai ver x' e x2'. Não tem menor problema. Pode colocar assim se quiser. Aqui eu vou colocar x para seguir o que está sendo usado no exercício. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir. Olha, eu vou pegar esse cara aqui. Vamos dar uma organizada aqui. Pronto, assim a gente tem um pouco mais de espaço para poder fazer os cálculos aqui. A gente já calculou o delta, agora a gente vai calcular x1 e x2. Eu vou colocar assim, ó, x1 e x2, para você ver como é, e até porque eu estou mais acostumado a usar assim também. Então, eu tenho menos da fórmula, menos b vale menos 3, mais ou menos raiz de delta,
delta é 9, dividido por 2 vezes o coeficiente A, que é 1. Ou seja, isso daqui é igual a 3, mais ou menos raiz de 9 é 3, dividido por 2, que é 2 vezes 1. Disso daqui, pessoal, a gente coloca o sinal de implicação, vai implicar no quê? Vai implicar no x1 igual a 3 mais 3 dividido por 2 e num x2, já vamos terminar isso aqui, né? 3 mais 3 dá 6 por 2, que é igual a 3. Então, x1 igual a 3 e um x2 igual a 3 menos 3 dividido por 2. 3 menos 3 é 0, então a gente tem 0 dividido por 2, que é 0. Então, aqui está as raízes da nossa função, 3 e 0. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para a letra B. Na letra B, a gente tem o coeficiente A sendo 1, coeficiente B sendo 4 e coeficiente C sendo 5. Então, a gente vai calcular o delta agora. Delta é B ao quadrado, então 4 ao quadrado, menos 4 vezes o coeficiente A, que é 1, vezes o coeficiente C, que é 5. 4 vezes 4 dá 16, menos 4 vezes 5, que é 20. Ou seja, 16 menos 20, a gente tem menos 4. Menos 4 é maior, igual ou menor do que 0? É menor do que 0. Ou seja, não existe x1 e x2 pertencente aos reais, tal que a nossa função f de x, e aí você pode escrever essa função aqui se você quiser, aqui na frente, igual, tananã, 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 ou só deixa mesmo f de x, seja igual a 0, tá? Ou você pode colocar a função inteira aqui e colocar igual a 0, não tem o menor problema. É só a notação que a gente utiliza. Bom, resolvido a letra B, a gente vai agora para a letra C. E na letra C, muda os coeficientes. A gente tem o coeficiente A sendo menos 1, coeficiente B 2 e coeficiente C sendo 8. Vamos calcular o delta. Como a gente faz isso? B ao quadrado, então 2, eu sempre coloco parênteses, mas não precisa quando é um número positivo. 2 ao quadrado, menos 4, vezes menos 1, vezes 8. Aí a gente tem o quê? 4, menos com menos aqui dá mais, 4 vezes 8 é 32. Então, a gente tem aqui 36. Aqui, como que vai ficar então o cálculo das nossas raízes? x1 e x2 é igual a menos b, ou seja, menos 2 mais ou menos raiz de 36 dividido por 2 vezes menos 1. 2 que multiplica menos 1 é menos 2. Raiz de 36 é 6. Então, aqui a gente tem x1 igual a menos 2 mais 6 dividido por menos 2, que é igual a menos 2 mais 6, já vou fazer aqui direto, dá 4. 4 dividido por menos 2 vai dar menos 2. Então, esse é o nosso x1. E o nosso x2 é igual a menos 2. Aqui foi mais, né? Agora menos 6 dividido por menos 2. Eu sempre faço primeiro o mais, depois o menos, assim, eu já tenho certeza que aqui eu fiz quando eu apago, né? Menos 6 menos 2 dá menos 8. Menos 8 dividido por menos 2 dá 4, porque menos com menos é mais. Então, aqui a gente tem 4. As raízes, então, menos 2 e 4. Agora, a gente calcula para a letra D, pagando as raízes, e letra D. Na letra D, a gente tem A sendo 1, B igual a 10 e C igual a 25. Então, delta é B ao quadrado, 10 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 25. 10 ao quadrado é 100. E aí a gente tem 4 vezes 25, que dá também 100. Então, o nosso delta é 0. Se o delta é igual a 0, significa que existe um único x pertencente aos reais. Isso que significa? Talvez eu não tenha discorrido muito sobre isso aqui no início, mas x1 igual a x2 significa que esses caras são o mesmo número. Perceba que quando você lê cada uma dessas situações, são situações isoladas. Você fala, como é que x1 e x2 é diferente no primeiro e são iguais aqui no segundo?
É exatamente isso, porque são situações isoladas. Nunca vai acontecer isso aqui simultaneamente. O delta nunca vai ser maior do que zero e igual a zero. Não tem como, né? Esse é menor do que zero e igual a zero. Também não tem como. Ele pode ser maior do que zero ou igual a zero. Aí tem como, tá? Mas isso é coisa lá pro matemática elementar, fundamentos de matemática elementar. Aqui não cai muito, não, né, no ensino médio. Bom, o que a gente faz aqui? 100 menos 100 igual a zero. Agora a gente calcula x1. Eu vou ensinar para vocês uma fórmula. Quando você tem isso daqui, o seu x1 igual ao seu x2 é dado por menos b dividido por 2 vezes o a. Menos o coeficiente b, que é 10, dividido por 2 vezes o coeficiente a, que é 1. Você fala, pô, Davi, mas você está introduzindo coisa nova. Aqui no canal eu faço só resolução de exercício, né? Qualquer coisa acesso estudo em série aí para ver se eu já lancei o site. Menos 10 dividido por 2 dá menos 5. E essa é a única raiz. Você pode utilizar a fórmula, atribuir os coeficientes, colocar o delta aqui. Mas você vai ver que vai dar os 2x, né? Mais 0, menos 0. Mesma coisa. Então, você vai acabar ficando com menos b sobre 2a da mesma forma. Olha só. Menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Sendo delta 0, o que é raiz de 0? É 0. Mais ou menos 0 não altera nada. Você acaba ficando com menos b sobre 2a. Não é difícil de ver, né? Tá aí. Agora, a gente resolve a letra E. E na letra E temos coeficientes diferentes. Os coeficientes da letra E são 1, menos 8 e 16. Delta, então, é menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes o coeficiente A vezes o coeficiente C. 8 vezes 8 dá 64, menos 4 vezes 16, 16 vezes 4. 4 vezes 6 dá 24, 4 vezes 1, 4, 64. Então, a gente tem delta igual a zero novamente. E aí, como que a gente faz agora? x1 igual a x2, que é igual a menos b dividido por 2 vezes o a. Menos 8 dividido por 2 vezes o coeficiente a, que é 1. Então, dá 8. Menos com menos é mais. 8 dividido por 2, que é igual a 4. Ok? Essa aqui é a nossa raiz. Agora, a gente tem mais uma, a letra F. E na letra F mudam os coeficientes. Então, vai ficar assim. Coeficiente A, 25. Coeficiente B, 9. E coeficiente C, 1. Delta é b ao quadrado, ou seja, 9 ao quadrado. Menos 4 vezes 25 vezes 1. 4 vezes 25 dá 100. Eu já ia fazer, ó. 9 vezes 9 dá 81. Menos 100. Opa! Aqui, ó. Eu estou subtraindo um número menor de um número maior. Estou subtraindo um número maior de um número menor. Subtraindo 100 de 81. Então, isso vai dar um número menor do que zero. Se você não se contenta em colocar assim, coloca igual a menos 19, que é menor do que zero. Ou seja, não existe, e a gente faz o traço vermelho, não existe x1 e x2 pertencente aos reais, tal que a nossa função f de x seja igual a zero. Tranquilo, pessoal? Esse foi o exercício. Não deixem de se inscrever e compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Acesse o site Estudo em Série, que o link vai estar na descrição. Beijos, tem cursos lá disponíveis para vocês. Façam os cursos e continuem estudando, porque matemática é um assunto muito interessante. Apesar desses exercícios serem maçantes e não apresentarem nada, né, de assim, interessante, mas, por exemplo, se você quiser construir um arco em cima de uma porta, por exemplo, caso você seja um engenheiro, você precisa saber equações do segundo grau, você precisa saber como resolver, como determinar esses coeficientes e por aí vai, ok? E é isso, a gente se vê nos próximos vídeos. Fiquem com Deus e até mais.